Boa noite, pessoal. Retomando aqui a série de vídeos, correto? No último vídeo que eu fiz, eu mostrei para vocês o download dos dados do Map Bioma, certo? Deixa eu abrir aqui só para relembrar. Aqui dentro da série 4, Map Biomas. Eu comentei que eu baixei toda a série histórica, né, de uso e ocupação do solo, da série 4 do Map Biomas, desde 85 até 2018, que é o mais recente que tem lá, para a região sul do país. Ou seja, eu tenho Paraná, eu tenho Santa Catarina e eu tenho Rio Grande do Sul, beleza? Então isso aqui é o arquivo base aqui para todo o meu estudo que eu me proponho a executar. E daí o que mais que eu tenho de dados aqui? Eu tenho dados do CAR, que dentro dele tem o que me interessa? São os dados de nascentes. Ou seja, eu baixei os dados do CAR para Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, o que falta agora? Lembrando que eu comentei para vocês que eu quero avaliar o seguinte: a alteração do uso e ocupação do solo entre 85 até 2018 para as nascentes, ou seja, na área de preservação das nascentes, o Código Florestal prevê 50 metros de preservação, correto? Então o que eu vou fazer? Vou pegar os dados do CAR, vou extrair as nascentes, fazer um buffer de 50 metros em cada nascente e em cima disso vou avaliar a alteração do uso e ocupação do solo de 85 até 2018, utilizando os dados do Map Biomas. Então, para esse primeiro estudo, ok. Qual que é o segundo estudo? O segundo estudo é eu pegar as unidades de conservação, correto? E avaliar o, o uso e ocupação antes do decreto de criação e depois do decreto de criação. Ou seja, eu pego a unidade de conservação X. Tá, pega a unidade de conservação X. Eu tenho o Parque do Iguaçu, que eu estava tentando lembrar o nome aqui. Eu pego a unidade de conservação Parque Nacional do Iguaçu. O decreto de criação dele, por exemplo, foi 2010. Então, o que eu vou fazer? Eu vou avaliar o uso e ocupação em toda a série histórica, mas eu vou fazer um marco lá em 2010. Para quê? Para eu perceber se antes de 2010, que foi o decreto de criação, qual que foi o comportamento do uso e ocupação? A área de preservação ali dentro, a área de vegetação, ela estava decrescendo, aí teve o decreto, começou a crescer novamente. Só para tentar entender se esse fato de criar um decreto realmente demarcando o início daquela área de preservação, criando aquela área de preservação, a unidade de conservação, se isso impactou em alguma alteração ou foi somente um termo legal, digamos assim, beleza? Então, o que falta eu baixar? Eu tenho dados do Map Biomas, eu tenho os dados do CAR, faltam ainda as unidades de conservação, correto? Então é isso que eu vou fazer o download agora. Para fazer o download das unidades de conservação, eu venho aqui no Google e procuro unidades de conservação download. Então aqui, ó, já está até marcado que eu já havia procurado, né, antes de gravar o vídeo. Então tem aqui, ó, dados já referenciados do Ministério do Meio Ambiente. Então eu clico aqui nesse link. Aí ele vai abrir o quê? Ele vai abrir os dados do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação. Aqui, nessa página que eu abri aqui, o que ele me diz? Ele me diz que para eu fazer o download, para fazer o download dos dados já referenciados, disponíveis no CNUC, que é o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, eu clico nesse link aqui, ó. Esse link aqui vai abrir uma página do i3GEL, que permite eu fazer todo o download. Aí aqui embaixo eles mostram como fazer o download, tudo bonitinho, ó. Lá no i3GEL você vai em áreas especiais, abre o item de unidades de conservação e ele vai mostrar pra gente unidades de conservação federais de proteção integral, unidades de conservação federais de uso sustentável, as estaduais e as estaduais também de proteção integral e uso sustentável e também as municipais, beleza? Além disso aqui, desse link, que vai abrir essa tela para mim aqui, ele me diz isso aqui, ó. Os dados aqui disponíveis encontram-se em sistema de coordenadas geográficas, correto? Ou seja, quando eu baixar o shapefile, aquele shapefile vai estar em graus, graus, minutos, segundos, ou seja, vai estar em coordenadas geográficas, não vai estar projetado, ou seja, as medidas não vão estar em metros, elas estarão em graus. E também me diz aqui, ó,
South America Dayton, aqui, ó, que é o SAD 69. Ou seja, o meu dado geográfico for baixar de unidades de conservação, ele está em SAD 69, que é o datum, e em coordenadas geográficas, ou seja, em graus. Então eu não tenho nenhuma projeção naquele dado, beleza? Isso aqui eu estou comentando para vocês, pessoal, porque caso eu baixe o shapefile e tente abrir e ele não veio com o arquivo PRJ, que é o que traz o sistema de referência de coordenadas, eu tenho que saber qual é o sistema de referência de coordenadas. E o site aqui me diz que está em graus, coordenadas geográficas e SAD 69. Perfeito? Então isso aqui é muito importante saber isso aqui. Caso o dado que eu baixo, o shapefile, não venha essa informação no PRJ, não venha um arquivo, alguma coisa dizendo para mim qual é o sistema de referência, eu vou ter que fazer um input do sistema de referência. Ou seja, eu vou ter que pegar o dado e falar, esse dado aqui está no sistema de referência tal. Isso para o meu software de geoprocessamento. Então essa informação aqui é muito importante. E o próprio site aqui traz. Então eu clico nesse link aqui. E aqui, ó, essa telinha aqui que ele está mostrando, essa barra lateral aqui, é essa telinha aqui, ó, do i3Gel, perfeito? Então vem aqui, ó, i3Gel, áreas especiais, aí tem unidades de conservação. Você clica no maisinho, ele abre. Você pode perceber aqui que tem as federais, as estaduais, as municipais, só que tem um link que facilita a minha vida, que é esse aqui, ó. Unidades de conservação todas. Ou seja, dentro desse arquivo aqui, tem as municipais, tem as estaduais e tem as federais. Então eu vou utilizar essa aqui, ó. Para fazer o download, o que você precisa fazer? Clique em cima do link, ó, unidade de conservação, ele ficou azulzinho. Clique em cima e ele vai abrir essa tela. Notem que aqui ele tem 4 arquivos, ó. Tem um DBF, tem um SHX, tem um SHP e um do Mapfile. Esse do Mapfile eu não vou abrir, porque eu vou trabalhar com QGIS. Então eu vou trabalhar com esses 3 dados aqui. Só que acontece, se o dado já trouxesse o sistema de referência de coordenadas, ele tinha que ter um 4º arquivo aqui, ó, que seria um ponto .prj. Nesse caso não tem, então eu vou ter a geometria, que é o meu SHP, eu tenho o DBF, que é a minha tabela de atributos, e eu tenho o SHX, ou seja, eu não tenho o arquivo PRJ. O arquivo PRJ é o arquivo que traz a informação sobre o sistema de referência de coordenadas. Quando eu abrisse meu shapefile e eu tivesse esse arquivo PRJ, o meu software já iria entender qual o sistema de referência de coordenadas. Como ele não tem, essa informação aqui que eu comentei antes é importantíssima. Porque na hora que eu abrir o dado lá no meu software de geoprocessamento, QGIS, ArcGIS, independente do software que seja, eu vou ter que falar para o software, ó, o sistema de referência de coordenadas desse dado que eu estou abrindo aqui, desse shapefile, é coordenada geográfica SAD 69. Compreendido? Então, aqui você faz o download. Eu clico o botão direito em cima do ponto SHP, salvar link como, e eu vou salvar lá dentro da pasta que eu estou utilizando, correto? Aqui, car, map biomas, e eu vou criar uma pasta CNUC, que é o Cadastro Nacional das Unidades de Conservação. CNUC aqui, unidades de conservação todas, mantenho o nome, salvar. Repito o mesmo processo para o ponto SHX, salvar link como. Já está dentro da minha pasta CNUC aqui, salvar. Mesma coisa eu faço para o DBF, salvar link como, salvar. Todos têm que estar na mesma pasta, perfeito? Então eu baixei os 3 arquivos, tranquilo. Agora eu vou vir aqui dentro do CNUC, podem ver que tem 3 arquivos aqui, correto? Agora eu vou lá no meu software de geoprocessamento, que no meu caso é o QGIS. Estou com ele aberto aqui, eu vou pegar esse shapefile e vou arrastar para dentro aqui, ó. Espero ele carregar. Pronto, ele abriu aqui dentro, ó. Então, esse dado aqui são as unidades de conservação lá do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação. O que acontece? O meu software de gel aqui, ele já atribuiu um sistema de referência aqui, ó. Só que acontece, eu sei como usuário que o dado fonte, o site que me dá o dado aqui,
ele diz que o sistema de referências tem que ser esse aqui, ó. Coordenada geográfica, SAD69. Então, o que eu vou fazer? Eu vou conferir se o sistema de referência está correto. Eu clico aqui no meu dado, abro as propriedades dele, clico o botão direito, vou em propriedades. Aqui em fonte, ó, projeção inválida, ou seja, não está correto aqui. Então, eu vou vir aqui, seleciono o SRC, ó, clico aqui, e eu tenho que procurar qual o sistema de referência correto. Então, ele está em SAD69. O SAD69, salvo engano, é 4618. Isso aqui, ó. 4618 que eu usei para filtrar, pessoal, é o EPSG dele, ó, 4618. Ou seja, esse aqui, ó, sistema de coordenadas geográficas, SAD69. Ou seja, sistema de coordenadas geográficas, que me diz o quê? Que o meu dado está em graus e não em metros. Se fosse um sistema projetado, ele estaria em metros, perfeito? Só que ele é um sistema de coordenadas geográficas, ou seja, em graus. E o datum, SAD69. Então eu venho aqui, seleciono esse SAD69. Ok. Agora, se eu abrir as propriedades novamente, pessoal, EPSG 4618 SAD69, correto? Dou um OK. Agora, qual o próximo passo que eu tenho que checar? Eu tenho que checar minha tabela de atributos pelo seguinte. Dependendo do sistema operacional que o software, que o dado foi gerado, se ele foi Windows, Mac, Linux, cada sistema operacional tem uma codificação de caractere. A codificação de caractere vai me fazer o quê? Ela vai me ditar qual configuração o meu texto tem que respeitar. Então eu tenho que checar se a codificação de caracteres aqui está correta. Ó. Floresta Estadual de Tapauá, deixa eu só ir aqui nas propriedades só para checar um negócio. Geralmente, pessoal, os dados eles vêm UTF-8, correto? Então, às vezes você se induz a acreditar que o dado, na verdade, a codificação dele é o TF8 porque é o mais utilizado, digamos assim, para dado geográfico. Só que se eu abrir isso aqui em UTF-8, ó, vocês podem perceber que ele vê um monte de falha de codificação de caractere. Ou seja, caso vocês abrissem o dado e tivesse algum problema assim na tabela de atributos, o que é esse problema? Esse é um problema na codificação de caractere, ou seja, o dado foi gerado numa codificação de caractere X, só que você está abrindo numa codificação de caractere Y. Nesse caso, esse dado aqui ele foi gerado em Latin 1. Só que eu abri ele como o TF8. Então o que eu preciso fazer? Você vem aqui, abre as propriedades dele, e aqui na fonte, ó, além do sistema de referência de coordenadas, você vem aqui codificação da fonte de dados e Latin 1. Beleza? Caso você testasse o TF8 em algum outro dado geográfico e desse certo, perfeito, foi gerado o TF8. Caso você testasse Latin 1 e desse certo, perfeito, foi gerado o Latin 1. Caso você testasse em ISO 8891 e desse certo, beleza. Caso você testasse várias codificações de caractere e nenhuma desse certo, provavelmente aquele dado foi processado com um sistema de referência, com uma codificação de caractere errado. Aí talvez tenha que corrigir manualmente, beleza? Nesse caso aqui, o sistema de referência Latin 1, geralmente os dados eu testei esse de cara porque os dados que você baixa publicamente, raramente eles vêm o TF8. Geralmente eles vêm em Latin 1. Então, por isso que eu já atribuí Latin 1 aqui. E na tabela de atributos ele abre corretamente aqui, ó. Pode ver que sumiu aqueles interrogações, então o texto está correto aqui, ó. Feito isso, pessoal, qual que é o próximo passo? Eu vou salvar novamente esse shapefile pelo seguinte. Eu vou salvar ele no novo sistema de referência de coordenadas e com uma nova codificação de caractere. Ao invés de SAD69, eu vou salvar em Sirgas 2000. E ao invés de Latin 1 como codificação, eu vou salvar em UTF-8. Perfeito? Então, clico no botão direito aqui. Coloco exportar, salvar feições como. Aqui, ó, tá a planilha, eu vou colocar shapefile, deixa eu encontrar aqui, ó, shapefile. EPS G4618 SAD69, não, eu quero Sirgas 2000, aqui, ó, 4674, Sirgas 2000. Nome do arquivo, eu vou salvar na mesma pasta.
UCS todas. Vou colocar um Sirgas 2000 para diferenciar. Aqui, ó. UCS todas, Sirgas 2000. Salvar. Codificação, coloquei o TF8. 4674 Sirgas 2000. Ok. Ok. Ele está fazendo o processo aqui. Posso remover aquela anterior. E agora eu fico somente com essa. Abrir tabela de atributos. Deixa eu ver se o texto está todo correto aqui. Todo correto, nenhum problema. E agora eu abro as propriedades. Qual o sistema de referência? Sirgas 2000. Qual codificação? O TF8. Perfeito, pessoal? Lembrando que esse é o dado para o Brasil, correto? Então eu tenho aqui, ó, deixa eu abrir novamente a tabela de atributo. Eu tenho nessa coluna aqui, ó, eu tenho se ela é estadual, federal ou municipal, nessa coluna esfera aqui. Ó, estadual, federal ou municipal. E eu tenho aqui, pessoal, esse, cadê aqui, ó, o ano de criação. Aqui, ó. Então, qual que é a minha ideia? Utilizar o ano de criação como uma referência para fazer a avaliação do uso e ocupação do solo, antes do ano de criação ou depois. Além dessa coluna aqui de ano de criação, eu tenho essa aqui, ó. Qual foi o ato legal que criou ela? Ó, eu tenho essa aqui, foi criada em 2019 e 2019. 2018, o ato legal que criou ela foi a resolução tal de 2018. Então, a minha ideia, eu não sei nem se vai dar certo, se vai dar muita diferença o uso e ocupação antes ou depois da criação, mas a minha ideia é justamente essa, pegar, por exemplo, essa unidade de conservação aqui, ó, caso ela seja no Paraná, por exemplo, pegar ela e comparar uso e ocupação antes de 1998 e avaliar também o uso e ocupação depois de 1998, para ver se houve, por exemplo, um decréscimo da área de preservação da área de vegetação, ou teve um acréscimo, para ter esse feeling aí do que se teve algum impacto ou não a criação em si do parque, naquela região específica. Então é isso, pessoal. Eu não vou fazer para o Brasil todo, certo? Eu vou fazer aqui para a região sul, que são os dados que eu baixei, então vai ser mais ou menos essa região aqui. Eu vou pegar todas as unidades de conservação que ficarem dentro aqui e trabalhar com elas. Correto? Então é isso, esse vídeo eu vou parar por aqui. Nos próximos vídeos, o que eu vou fazer? Eu vou extrair desse dado aqui somente aqueles que são dentro do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aqui, ó, salvo engano, esse aqui, ó, por exemplo, ele pega um pedaço do Paraná e mais um pedaço fora do Paraná. Então, nesse caso, as unidades de conservação que não estiverem dentro, eu não sei ainda, eu tô pensando se eu vou considerar na análise ou não. Porque eu posso simplesmente excluir ela, né? Senão eu vou ter que trabalhar somente uma parcela dela. Bom, mas isso eu vou pensando e depois eu vou evoluindo ao longo dos vídeos. Então, pessoal, até o próximo e aquele abraço.